tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos começando mais um programa Voz das Assembleias de Deus e hoje, nesse sábado abençoado, dia 5 de abril, estamos dando abertura direta aqui do templo central da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Governador Valadares, tendo essa imagem maravilhosa ao fundo, que é o cartão postal da nossa querida cidade, que é o nosso pico de Bituruna. Estamos aqui no templo mais uma vez, porque não há melhor lugar para estar do que a casa de Deus. Davi disse em sua palavra, em um dos seus salmos, melhor um dia em tua casa do que 1000 em outra parte. E nós estamos aqui na casa do Senhor, lugar preparado por Deus e consagrado por Deus para ser um local de adoração ao seu nome. Estamos aqui nesse ambiente de paz, esse ambiente tranquilo, onde nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Que bom estar aqui, nesse lugar, que desde quando foi erigido e inaugurado, nunca abrigou outro evento que não seja um evento que dignifica, que glorifica e que exalta o nome do Senhor. E quando nós vemos o templo assim vazio, como está agora, silencioso, quase que lúgubre, nos dá um sentimento tão gostoso, tão especial, como que se nós não estivéssemos sozinhos aqui. E de fato não estamos. A presença do Senhor é real nesse lugar. Quantas vidas transformadas, quantas pessoas que foram tocadas por Deus, quantos enfermos foram curados, quantas esperanças foram renovadas nesse lugar. Lugar que um dia nasceu no coração dessa igreja, no coração do seu pastor, preparar para receber aqui almas feridas e também almas felizes, almas que choravam de tristeza precisando de uma resposta, mas também almas que em um desses bancos já chorou de alegria pela resposta que encontrou. Então a gente não pode sentir outra coisa nesse lugar, se não sentir essa exultação de perceber que a presença de Deus é real aqui. E é por isso que eu te recebo aqui com alegria. Te recebo, você está aí no sofá da sua sala, ou aí no seu ambiente de trabalho, mas eu queria poder compartilhar com você um pouco desse sentimento, um pouco dessa expectativa nossa, um pouco dessa impressão que nós temos quando nós estamos na casa de Deus. Um dia eu entrei em um lugar como esse pela primeira vez. E quando eu entrei, é preciso confessar que eu também estranhei. Eu não sabia o que esperar, eu não conhecia muito da cultura, do que se praticava ali, mas eu entrei. E por ter entrado naquele dia, Deus fez uma grande obra na minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus me deu uma nova esperança e me permitiu não apenas isso, me permitiu a honra e o privilégio de hoje ser um daqueles que também comunicam essa mesma esperança a outras pessoas. Essa alegria que entrou no meu coração naquele dia e que nunca mais dele saiu, essa mesma esperança que fez com que aquela entrada no templo fosse na verdade a transformação do meu corpo em um novo templo, onde o Filho de Deus entrou. Essa esperança é que Deus me permitiu ser também um divulgador, um comunicador. Eu quero ser, até os últimos dias da minha vida, aquele que vai facilitar a outros encontrar esse mesmo caminho, encontrar essa mesma esperança. Eu quero partir com você, eu quero repartir com você, não apenas a alegria de estar na igreja, mas eu quero compartilhar com você a alegria de ser igreja. Não apenas a alegria de estar num templo, mas a alegria de ser um templo. Porque quando, na verdade, eu entrei na igreja, naquele dia, a minha vida estava sendo constituída um templo, onde o Espírito Santo ministra e onde Cristo habita. A palavra de Deus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós iremos e faremos nele morada.
Meu querido, essa é a minha palavra de acolhida, essa é a minha palavra de boas-vindas, e o meu desejo nesta tarde é que através desta palavra o seu coração seja tocado por Deus e que você se abra para o Evangelho de Cristo, que pode conceder a você também essa mesma esperança, essa mesma alegria e essa mesma convicção. Deus quer tocar em você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa convicta de sua salvação e um anunciador de boas novas, de alegria, de gozo e de paz. Nós estamos aqui no templo, começamos lá na entrada, já estamos aqui no altar. Deste ponto que você observa, a mensagem de Deus é pregada todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, todos os domingos, pela manhã na escola dominical e à noite nos grandes cultos de louvor a Deus. Esse lugar onde eu estou agora se transforma numa plataforma de onde as bênçãos de Deus são proclamadas, de onde a palavra de Deus é ensinada e a sua vontade é anunciada. Que você possa ser então uma pessoa que receba o conhecimento da palavra, conheça os princípios de Deus através dela e seja também um depositório das bênçãos de Deus, aquelas que Ele tem prometido e tem cumprido na vida daqueles que lhe são fiéis. Será para nós um prazer ter você aqui conosco, nos nossos encontros, nos nossos cultos, todos os dias que a igreja se reúne aqui, especificamente nas terças, quintas e domingos. Você é bem-vindo, sua família também, mas não apenas aqui. Nós estamos no altar da Igreja Mãe das Assembleias de Deus em Governador Valadares, mas as Assembleias de Deus estão em todos os bairros da cidade. Você tem ouvido isso aqui repetidas vezes e eu preciso insistir nisso, porque a Igreja do Senhor é como, ou o Reino do Senhor é como uma semente de mostarda que é lançada num campo, e como é pequena essa semente, quando esse arbusto já está formado e as suas sementes já estão maduras, o vento as espalha e atinge a todo aquele campo. Daqui a pouco já não é mais um ramo, não é mais um arbusto de mostarda, mas já é um campo repleto de arbustos que foram germinados, que foram atingidos pelos ventos do Espírito, que levaram essa preciosa semente e a espalharam por aí. Então Valadares um dia recebeu a igreja aqui nesse lugar. Louvamos a Deus que desde o dia em que as Assembleias de Deus foram criadas em Governador Valadares, esse terreno aqui na Rua Afonso Pena foi separado e aqui foi erigido o templo inaugural. O templo já foi jogado por terra, este grande templo foi construído e daqui, como um grande arbusto de mostarda, os ventos do Espírito espalharam as sementes por toda a nossa Governador Valadares e por toda a nossa região. E hoje nós estamos representados aqui e em toda a nossa região por 230 templos de onde a palavra de Deus é pregada. Você tem lugar em um deles. Se você está fora da área central de Valadares, aí pertinho da sua casa, você vai encontrar abrigo num templo que foi erigido para louvor a Deus e para a bênção da sua vida. Seja bem-vindo à nossa programação, portanto, nessa tarde. É um prazer tê-lo conosco e nessa tarde não será diferente de outras tardes. A palavra de Deus já começou quente e acolhedora. Caminhamos por esse tempo, dialogamos sobre coisas boas, falamos sobre a nossa experiência com Deus e agora nós vamos falar sobre a nossa programação. Daqui a pouco nós iremos falar de agenda. Daqui a pouco nós iremos falar de escola dominical. Está chegando mais um trimestre da nossa escola e eu estou aqui com a revista nova. São 13 lições quentinhas aqui nessa revista que nos incentivam ao aprendizado da palavra, dons espirituais e ministeriais. São lições fundamentais para o povo pentecostal. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Vamos pregar a palavra de Deus para deixar uma bênção para a sua vida. E vamos, no meio de tudo isso, louvar a Deus, adorando a Ele na beleza da sua santidade, porque bom é louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Que Deus te abençoe e que você caminhe conosco assim. E que a palavra de Deus seja uma bênção para a sua vida. Quero hoje dirigir a nossa programação
abençoando e saudando de uma forma especial pessoas e igrejas que o Espírito Santo traz à nossa memória exatamente nessa hora. E, portanto, eu quero aqui louvar a Deus pela nossa igreja que está ali no bairro Planalto. Que Deus abençoe a vocês, e não somente vocês, mas toda essa comunidade do bairro Planalto, da nossa querida Valadares, a igreja que está ali na Rua do Espigão, no bairro Altinópolis, a nossa igreja que está ali no bairro Elvamar, que é a região coordenada pela subsede que está ali no Vila Parque Bituruna. E quando eu falo de Elvamar e Vila Parque Bituruna, obviamente eu tenho que mandar aqui o meu forte abraço acolhedor para o nosso querido pastor Joselito, que está ali na direção da congregação no bairro Elvamar, e também do seu obreiro regional que está na rua Caparaó, ali no Vila Parque Ibituruna, que é o nosso amado veterano pastor José Lourenço. A todos vocês o nosso abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Por falar em Vila Parque Bituruna, mando um abraço para o diácono Valdeci, que trabalha com mão firme ali ao lado do seu pastor no bairro, no Vila Parque Bituruna, a irmã Maria de Lourdes, o Tião, essas pessoas queridas da Salvatur, que tanto têm apoiado os deslocamentos dos crentes por aí, servindo sempre e servindo bem. Mando meu abraço para um casal muito especial, pastor Fernando e irmã Silvia, ali no bairro Santa Rita, na Rodrigues Alves. Que Deus os abençoe, que o Senhor os dê graça, que o Senhor lhes dê essa mesma alegria de sempre, essa beleza de um jovem casal pastoral que tem encantado a tantos corações. Mando meu abraço ao presbítero Wellington, regional ali do bairro São Cristóvão, na Rua 2, e a todas as congregações que integram este campo. Mando esse abraço então e desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. E agora eu faço o encerramento aqui dessa palavra de abertura, para que nós possamos ouvir uma linda canção adorando a Deus na beleza de sua santidade. Daqui a pouco, após esse louvor, a gente retorna falando de coisas boas e falando de agenda e compartilhando bênçãos de Deus para todos nós. Vamos louvar a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Se acomoda aí. Meu Deus, Deus, meu Deus, oh, oh, não, não, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto,
Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Voltamos após esse lindo louvor. Nós retornamos então com os nossos compromissos para este fim de semana. Esse fim de semana muito especial. Por quê? Porque nesta noite a igreja sede se reúne para a sua reunião com os membros e a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é um dos principais trabalhos da igreja. Assim como o estudo bíblico e a escola dominical são as principais reuniões em torno do conhecimento da palavra, a Santa Ceia do Senhor é a principal reunião quando nós estamos tratando da adoração a Deus, do louvor a Deus, da comunhão com Deus e com os crentes, da reverência, do temor, do conserto e do perdão. Por todas essas características, esse culto é um culto muito especial. E hoje à noite, a igreja sede se reúne, é o primeiro sábado do mês, portanto, a igreja sede se reúne para cear. Todos os membros em comunhão com o templo central, com a igreja sede, todos os irmãos que reúnem e congregam aqui, que estão em plena comunhão, devem então estar aqui para participar desta reunião tão importante e celebrar o corpo e o sangue, para estarmos aqui na noite de sábado. Por quê? Porque o pastor Gervásio Cândido Rodrigues, nosso vice-presidente, celebra a Deus por mais um ano de vida. E durante esse encontro de adoração e louvor a Deus, haverá também um momento da justa homenagem, do reconhecimento da igreja pela vida desse servo de Deus, que tem sido companheiro fiel ao lado do pastor Salatiel como presidente dessa igreja. Então hoje à noite, no templo sede, toda a igreja se reúne para a reunião com os membros e a Santa Ceia do Senhor. Você é convidado, você que é membro e está em comunhão com a igreja, você é convocado a estar aqui. E você, meu irmão, lá do IP, lá do São Raimundo, lá do bairro São Pedro, ou de qualquer outra Assembleia de Deus de Governador Valadares, Ministério do Pastor Salatiel, você que também está em plena comunhão, é tempo de você vir aqui dar o seu abraço ao pastor Gervásio e à sua família, e também poder comungar com os irmãos da sede, ceando juntos, conforme nos manda a palavra do Senhor. Hoje, a partir das 19 horas, aqui no Templo Sede, reunião com os membros e a Santa Ceia do Senhor. Toda a membresia deve estar aqui. Não pode haver compromisso maior do que esse, não pode haver marcação
mais importante do que esta: a festa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje ainda, a mocidade lá do IP se reúne, numa reunião interna do grupo de jovens, uma reunião de comunhão e de adoração também. Eles já sabem o local, eles já sabem o horário e estarão lá. A mocidade não para, está envolvida em diversos eventos de integração e nós louvamos a Deus por causa disso. Estamos dizendo isso aqui para quê? Para incentivar também a outros jovens a que façam o mesmo. Juventude é energia, juventude é criatividade, juventude é força para o trabalho. Então não há que se pensar em um grupo de jovem retraído, quietinho dentro do templo. Não, o jovem está evangelizando, o jovem está realizando retiros, o jovem está liderando vigílias, os jovens estão fazendo a obra de Deus. Então hoje também à noite, a mocidade do IP está dando aí a sua parcela de contribuição. Agora amanhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Amanhã nós iniciaremos um novo trimestre de estudos com essa belíssima lição, os dons espirituais e ministeriais. Olha, se você é crente pentecostal, você precisa conhecer sobre isso. É o fundamento da nossa doutrina, da nossa fé, a atualidade dos dons espirituais e também os dons de serviço e os dons ministeriais. O título dessa lição é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Se você ainda não adquiriu essa lição, você precisa adquiri-la. Você precisa ter esse material de estudo. São 13 lições maravilhosas que nós vamos comentando com vocês ao longo dos nossos programas de sábado, e uma delas que nós vamos estudar amanhã é a lição de abertura. E deu Deus dons aos homens. É uma virtude bíblica, é uma semeadura maravilhosa na nossa vida de fé. Nós não podemos perder. Você que é aluno da escola dominical, você que não é, amanhã cedo, a partir das 8 da manhã, em todos os templos assembleianos de Governador Valadares, você é bem-vindo para o estudo da Palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. E à noite, um grande culto de louvor ao nosso Deus, onde todas as famílias são bem-vindas, começando às 19 horas, encerrando às 21 horas. Não frustra nenhum outro compromisso que porventura você tenha, sabe? Não atrapalha nenhuma questão de descanso para você poder estar bem na segunda para trabalhar. Pelo contrário, estar na presença de Deus é maravilhoso. E você é convidado então para que esteja junto conosco na nossa noite de domingo, servindo a Deus e o adorando, porque bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome. Portanto, fica aí a nossa agenda para esse fim de semana. Na sede, na sexta, no sábado, hoje à noite, culto com os membros e a ceia do Senhor, e no domingo, escola bíblica dominical a partir das 8 da manhã e às 19 horas, os grandes cultos dominicais em todos os templos assembleianos espalhados pela nossa querida Governador Valadares, como lá na Rua das Palmas, lá no bairro Turmalina, ou então como lá na Rua Capistrano de Abreu, no bairro Altinópolis, em qualquer lugar da nossa querida cidade, né? Na Avenida 1, Presbítero Adenilson te espera, como também você pode ir direto ali na Rua Carvalho, número 121, no bairro IP. Nós estaremos ali para te receber com toda alegria e prazer, porque nós amamos a obra de Deus, e quem ama a obra de Deus ama pessoas. O reino de Deus não é um reino de bens materiais, o reino de Deus é um reino de vidas, a quem o Senhor ama e por quem Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Você é o nosso convidado, você é muito bem-vindo, e a gente te espera amanhã nos nossos compromissos dominicais e os membros do Templo Sede, hoje à noite no Templo Central. Agora, querido, eu vou passar a falar com você então sobre um esboço daquilo que haveremos de estudar amanhã. Eu quero aguçar o seu desejo, você que ama a palavra de Deus e aguarda o conhecimento do reino, deseja saber mais do Evangelho, deseja conhecer mais sobre os dons espirituais e a atualidade, a vivência dos dons espirituais no meio do povo pentecostal. Eu estou aqui então para te dar esse resumão, porque amanhã nós iremos abrir o segundo trimestre de estudos com esse tema. E deu dons aos homens. Quem deu? Deus deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Iremos estudar isso amanhã. Que negócio é esse de dons? O que é dom?
Deus deu dons aos homens. Para que esses dons são relevantes? Qual o objetivo de Deus ao dar dons para os homens, a conceder então esse poder, esta graça que o Espírito Santo nos outorga, não é? Esse carisma do Espírito Santo sobre nós? E deu dons aos homens. No primeiro capítulo, nós iremos estudar os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, como era a manifestação dos dons, como esses dons eram reconhecidos na vida das pessoas, dos profetas, não é? dos ensinadores da palavra, dos escribas, na vida dos sacerdotes. Como é que era isso no Antigo Testamento? Depois nós vamos ver já na dispensação da graça, após a criação da igreja, após a morte e ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus, após a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, conforme está registrado no livro de Atos. Então nós iremos estudar como é que foi isso no Novo Testamento, né? A base desse estudo é na nossa lição. Nós temos base em dicionários, em históricos, em registros de historiadores, não é? Os dons espirituais na igreja primitiva, no Novo Testamento. Vamos entender que os dons espirituais são uma dádiva de Deus para a igreja, é um favor de Deus, é uma iniciativa de Deus. Não são os homens que merecem, não são os homens que por suas próprias qualidades, características, devam receber esses dons, mas são os frutos da misericórdia de Deus e de sua graça, uma dádiva de Deus para a igreja. No segundo capítulo, nós iremos ser ensinados a reconhecer esses dons, um por um, segundo as suas classes. Nós temos na Bíblia dons de serviço, nós temos dons espirituais e temos dons ministeriais. A classificação desses dons e as características de cada um nós encontramos na Sagrada Escritura, e amanhã, na lição, nós iremos aprender mais a esse respeito. Dons espirituais, o que é isso? Quantos são? Como eles se manifestam? Vamos aprender sobre os dons de elocução, os dons dos quais se usa a fala. Vamos aprender sobre os dons de poder. Vamos aprender sobre as manifestações do Espírito Santo que são dadas a cada um para o propósito que Deus pretende, para o propósito que Deus quer. Portanto, nessa lição amanhã, nós iremos aprender dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, conforme o Senhor registra na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando o Senhor define como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Esses 5 dons de ministério entregues por Deus para que a liderança da igreja possa estabelecer o governo de Cristo sobre a igreja do Senhor. Dons ministeriais. Os dons espirituais são aqueles descritos na carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, em que a palavra de Deus vai falar da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, o dom da fé, vai falar sobre a cura, sobre a operação de maravilhas e sobre a profecia, e ainda vai falar sobre o discernimento de espíritos, variedade de línguas e a capacidade espiritual para interpretar essas línguas que o Espírito Santo nos concede, que falemos mediante a fé. Amanhã, então, no segundo capítulo, nós iremos identificar esses dons ministeriais, como já disse, os dons espirituais e também os dons de serviço, aquelas virtudes que Deus dá às pessoas para capacitá-las a servir às outras. Amanhã você não pode perder. E no terceiro capítulo, vamos conhecer um pouco da igreja de Corinto. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Você sabia que, a despeito de termos dons espirituais, nós, por falta de vigilância e de preparo espiritual, podemos fazer com que isso vire um problema para nós mesmos? Sim, queridos. A Bíblia descreve com muita clareza que a igreja de Corinto era uma igreja detentora de todos os dons. No entanto, a igreja de Corinto vivia numa frequente confusão, passava por dificuldades na administração dos dons que o Espírito Santo manifestava no meio dessa igreja. E amanhã nós vamos perceber que os dons são importantes, mas existe algo que é mais importante do que os dons. Nós vamos perceber que há diversidade de dons, mas isso não coloca ninguém superior a ninguém, porque a Bíblia diz que um só e o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas segundo o seu querer.
Portanto, onde há manifestação do Espírito Santo, não há lugar para soberba, não há lugar para vaidade, não há lugar para ditadura, porque há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas. Portanto, aquele que tem sido usado por Deus com dons espirituais precisa trabalhar a sua humildade, a sua dependência de Deus, a sua santificação, para que esses dons, a exemplo do que aconteceu na igreja de Corinto, não se transformem em um problema para a sua vida. Pelo contrário, que ele seja uma edificação para você e também para toda a igreja de Cristo, que é este o fundamento principal da outorga dos dons espirituais. Os dons espirituais foram outorgados para a edificação da igreja e não para a construção dos nossos próprios castelos. Então é isso, querido. Com essa mensagem prévia, eu te convido para que amanhã você conheça mais detalhadamente cada um desses dons. Quem sabe você vai descobrir que um desses dons já está guardado na sua vida, não os dons espirituais, mas os dons de serviço ou os dons ministeriais. Quem sabe você vai descobrir uma chamada na sua vida, mediante a participação nessa escola dominical. Portanto, amanhã cedo estaremos dando abertura a esse novo trabalho, Escola Bíblica Dominical, a maior e mais importante escola do mundo. E essa lição, dons espirituais e ministeriais, é uma mesa gostosa que Deus tem preparado para alimentar a nossa vida, não o nosso estômago, mas sim o nosso espírito, a nossa alma e o nosso homem interior. Te espero amanhã, e agora nós vamos de louvor a Deus, porque bom é louvar ao Senhor. E após esse louvor, nós já retornamos trazendo para você uma porção preciosa da mensagem da Palavra de Deus. Louvemos a Deus e eu volto já. Vamos lá. Tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei.
Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Voltamos após esse louvor e agora no momento mais especial da nossa programação, que é o momento em que nós vamos aplicar a mensagem do Evangelho que o Espírito Santo tem preparado e separado para nós nessa tarde de sábado. E eu quero convidar você à leitura da Palavra de Deus, conforme registrado em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31, onde nós iremos encontrar um evento extremamente curioso na experiência do ministério do Senhor. Qual evento é esse? É o momento em que Jesus está em determinado lugar pregando a palavra do Pai e a sua família terrena se aproxima. Vejam bem o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram que o chamassem. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor por sua maravilhosa palavra. Curiosíssima esta passagem. Crescemos num país de cultura cristã e temos seguidamente ouvido por aqui a respeito da família sagrada ou da Sagrada Família, como queiram, numa exaltação em que a gente reconhece sim, justa, em de se exaltar a figura de José, homem de Deus, e de sua esposa Maria, serva do Senhor, mãe de Jesus Cristo encarnado. Então, quando se respeita e quando se exalta esses valores, sábio é quem assim o faz. Mas tudo deve ser feito dentro dos parâmetros da palavra de Deus, da doutrina cristã. E o Senhor Jesus, em diversas ocasiões em que ele foi confrontado a respeito de sua família, em todas elas, sem deixar passar nenhuma, ele foi absolutamente direto e claro no momento de responder a alguém que o questionava a respeito de sua família. Se nós lembrarmos bem, no primeiro milagre realizado pelo Senhor nas bodas em Caná da Galileia, alguém o admoestou, e essa pessoa que o admoestou foi a sua própria mãe. Maria se dirigiu a ele, pedindo que ele fizesse alguma coisa, em razão de que o vinho havia se acabado e o pai daquela noiva estaria bastante envergonhado diante daquela situação. Se você não conhece o texto, é só ler o Evangelho de João no capítulo 2, que você verá então o diálogo de Jesus com sua mãe Maria, quando ele então responde a ela dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. De modo que ali Jesus já deixa claro, não uma desconsideração, não um desrespeito, mas ele coloca bem claro as coisas no seu devido lugar. Maria já havia cumprido o seu papel como mãe do Salvador, mas ela não poderia interferir em aspectos de sua divindade, na sua obra, na sua operação. Não cabia a ela o papel de intercessora, não cabia a ela o papel de mediadora. Jesus lhe responde: mulher, que tenho eu contigo? É preciso explicar claramente para vocês aqui, como bom intérprete das Escrituras, que quando Jesus olha para sua mãe e usa essa expressão, mulher, essa expressão não é uma
uma palavra de desrespeito. Na cultura judaica, quando se dirige a uma senhora casada e mãe de filhos, chamando-a de mulher, é um tratamento dentro da cultura deles plenamente aceitável, plenamente social. É como olhar para uma pessoa aqui no Brasil e dizer a ela assim, minha senhora, não é? Então, não é pela expressão mulher dita por Jesus que nós percebemos uma palavra de repreensão dele, dirigida à sua mãe, uma palavra de ensino. Não é por essa expressão. A expressão é, que tenho eu contigo? Ou seja, que tipo de sociedade existe entre nós em nível de divindade? Nenhuma. Era tempo do Senhor operar. Maria não recebeu do Pai o papel de mediadora, o papel de intercessora, porque a palavra de Deus bem nos ensina que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E com relação à intercessão, a Bíblia também é claríssima em dizer que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu querido, se você crê na intercessão dos santos, eu quero te lembrar que essa sua crença, ela não é cristã, ela muito te aproxima da crença espírita, porque a crença espírita anuncia que é possível se comunicar com os mortos, ouvir deles alguma coisa e mesmo ter da parte deles algum tipo de bênção. Percebe? Então, quando eu acredito que Paulo pode fazer alguma coisa por mim, eu não estou professando uma fé cristã. Por quê? Porque Paulo está morto. Quando eu creio que João, que Pedro, que Tiago, que Mateus, enfim, pode fazer algo por mim, isso não é fé cristã, porque a Bíblia diz que esses homens estão mortos, aguardando também a chamada da ressurreição. Eles não podem ter contato conosco neste mundo, não podem ouvir as nossas orações, e ainda que pudessem, não lhes é dado poder para realizar qualquer tipo de ação em nosso favor. A palavra de Deus é muito clara quando declara este princípio, dizendo que aqueles que vão ao além, nada podem fazer no aquém. E mais do que isso, no livro do Eclesiastes, está escrito uma dura e conclusiva palavra a esse respeito, quando ela diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, de modo que a sua alma foi entregue ao esquecimento e ele está ali, aguardando a chamada de Deus para a ressurreição. Muitos serão chamados para a ressurreição da salvação. Quando ressurretos, serão unidos aos vivos transformados e arrebatados estarão para sempre com o Senhor. E outros tantos ainda aguardarão a segunda chamada da ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, quando esses mortos comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados cada um segundo as suas obras, e a Bíblia diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, quando nós retornamos à família de Jesus e percebemos o Senhor Jesus deixando bem claros os limites de cada um, percebemos que os laços sanguíneos entre Cristo, sua mãe, seu pai terreno e seus irmãos não se estendiam a níveis de divindade, portanto, a níveis espirituais. Aqui, então, Jesus é instado por uma multidão que diz: Senhor, Jesus estava no meio de uma pregação, num momento como este, em que eu anuncio o Evangelho para você. Jesus pregava a palavra e de repente ele é interpelado por alguém que diz: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos, eles estão lá fora, eles estão te esperando, eles estão querendo falar com você. A Bíblia diz então que Jesus olha em volta de si e faz uma pergunta para aquela multidão. E Jesus lhes diz: quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? E quem são meus irmãos? E certamente aquela multidão que ouvia fica meio que embasbacada, olhando uns para os outros e pensando: que é isso? Que pergunta é essa? Será que ele não sabe quem é sua mãe, quem são suas irmãs e seus irmãos? Mas Jesus então lhes dá uma resposta surpreendente. Jesus diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus,
este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Que palavra maravilhosa, que esperança linda! Não somos judeus, não somos de Belém de Judá, não somos da família de Davi, não somos descendentes de Maria, não somos descendentes de José, mas Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, este é de fato um integrante de sua família. Que maravilha saber que não são laços de sangue que nos unem a Cristo. Que maravilha saber que não é um sobrenome ou uma adoção humana que nos une ao Senhor Jesus. Se nós queremos ser da família de Deus, se nós queremos fazer parte da família celestial, se nós queremos, por fim, deixarmos de ser bastardos, deixarmos de ser simples criaturas, se nós queremos, de fato, assumirmos um novo papel diante da divindade, então Jesus está nos deixando o segredo. Jesus está nos fazendo o convite, Ele está nos dando a proposta. Jesus está nos dando a dica, a senha gloriosa. Ele está dizendo que quem quiser de fato fazer parte da família dele, precisa não apenas estar presente, não estar do lado de fora, não estar às portas o chamando, nem mesmo ter o seu sangue humano, nem assinar o seu sobrenome. Mas se você quiser fazer parte da família de Deus, o Espírito de Cristo está dizendo nesta tarde para cada um de nós: você precisa aplicar a sua vida em fazer a vontade de Deus. Diz o Cristo, o Filho de Deus vivo: qualquer um que fizer a vontade de Deus, este será minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Tens feito a vontade de Deus? Tens cumprido o desejo, o desígnio de Deus? Ao menos você tem se aplicado a conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Ou será que você tem desprezado esta palavra, virado as costas para a revelação de Deus, dando-se por conta de pensar que, pelo fato de ignorar as Escrituras, você está isento de cumpri-las? Queres fazer parte da família de Deus? Queres de fato ter o seu nome não escrito numa certidão de nascimento, mas escrito no livro da vida? Queres ter a certeza de que você também tem lugar nesta família santa e maravilhosa? Então aceite a vontade de Deus em sua vida. Receba a palavra de Deus em seu coração. Seja revestido de Deus. Seja então uma nova criatura. Nasça de novo. E isso você só fará se você se dispuser a cumprir a ordem de Jesus Cristo. E a ordem dele é simples e reta. Você precisa cumprir o mandamento, você precisa guardar a mensagem, você precisa viver a palavra de Deus. Jesus está dizendo para todos nós, e a sua palavra atravessa os séculos e chega a 2014, nesta tarde de sábado, para te lembrar que para fazer parte da família de Deus, não basta ter uma religião, não basta ser católico, espírita ou evangélico, protestante. Para fazer parte da família de Deus, não basta se dar aos mantras e à meditação transcendental do budismo e do hinduísmo. Para ser parte da família de Deus, não basta ser uma boa pessoa, fazedora de benfeitorias para alguém. Isso não é nada mais além do que mera obrigação. Jesus está dizendo, com riqueza de detalhes, em uma simples palavra, que se você quiser fazer parte da família de Deus, você vai ter que obedecer à sua palavra. Eu quero encerrar esta mensagem deixando esse versículo ecoando em seu coração. E a palavra de Deus para você é: Jesus está dizendo, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Qual é a vontade de Deus, pastor? Você pregou muito bem. Você nos ensinou para que fazemos parte da família de Deus, precisamos então fazer a sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, a vossa santificação. Se você de fato quiser fazer a vontade de Deus, você não poderá nunca fazê-lo
sem santificar a sua vida, sem se apartar do pecado, sem abandonar as práticas que você aprendeu a viver, sem viver esta vida na qual você foi ensinado, você jamais poderá cumprir a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Querido, nesta tarde, santifica a tua vida, entregando-a a Cristo. Somente assim, a vontade de Deus poderá se transformar numa realidade na sua vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo e pela graça de sua palavra, você pode ter a sua vida transformada, santificada e assim, de fato, fazer parte da família de Deus entre os milhões que têm cumprido a vontade de Deus em suas vidas. Que a palavra de Deus fale mais em seu coração e que essa mensagem fique gravada na sua vida e que a transforme para ser conforme a excelência daquilo que Deus tem preparado para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Por favor, uma vez mais, ouça-me, ei, dessa vez foi demais. Ouça-me, quero sim te ajudar. Ouça-me, o que vou te contar. Ouça-me, não custa nada ouvir. Ouça-me, sua atenção pode salvar você. Só te peço, ouça-me. Ouça-me, dê um tempo pra me ouvir e ouça-me. Algo diferente eu tenho a te dizer. Ouça-me, você está sem saber o que fazer. Chame Deus pra mudar o seu viver. Ele faz muito mais, vale assim. Nada sou, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouça-me, não custa nada ouvir. Ouça-me, sua atenção pode salvar você. Só te peço, ouça-me. Ouça-me, dê um tempo pra me ouvir, um tempo. Ouça-me, algo diferente eu tenho a te dizer. Ouça-me, por favor, uma vez mais. Ouça-me. Deus tem mais, eu sei bem, muito, muito, muito mais pra você. Ser feliz é melhor
que sou teu.